Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós estamos durante essas semanas falando sobre o exercício da fé. O que é a fé e como viver uma vida de fé. Começamos semana passada falando sobre o exercício da fé no que tange a nossa vida financeira. Quem não ouviu esta mensagem pode acessá-la gratuitamente na YouTube, na Catedral ICNV. Nós temos um canal na YouTube e pode assistir na íntegra a mensagem da semana passada. Mas, só para relembrar algumas coisas do que eu falei, nós vimos que a fé não tende nem para os ricos nem para os pobres, mas responde aos anseios dos ricos como também aos anseios dos pobres, dizendo que a vida de fé não é seguida da maneira que o mundo segue a sua vida normalmente. Nós vimos que viver acumulando bens é um pecado e é um serviço a um Deus estranho, é um culto estranho. Ele diz que Jesus nos ensinou que não podemos servir a 2 deuses, a 2 senhores, ou iremos amar um e desprezar o outro, e que não podemos servir a Deus e as riquezas. Ele identifica riquezas não como um Deus, mas sendo tratado como um Deus. Ele pode ser um Deus em sua vida. Qualquer coisa pode ser um Deus em sua vida. Seu neto pode ser um Deus em sua vida. Pode controlar sua vida completamente, né? Ou sua neta. Você pode, né, carregar, né, a imagem da netinha na carteira e toda hora ficar olhando e qualquer coisa que a neta pedir, você faz, mesmo sabendo que não é bom. Ou seja, qualquer coisa, estou usando apenas como exemplo, há muitas coisas que podem ser um Deus em nossa vida. Dinheiro é um Deus. Dinheiro é um Deus que exige 2 tipos de culto. Para os que conhecem fartura, é o acúmulo de bens. Para os que não conhecem fartura, ou seja, sofrem de escassez, nosso culto prestado a dinheiro é pela preocupação. Jesus responde das 2 maneiras. Nós não devemos acumular bens e também não devemos nos preocupar, até porque Deus, que cuida de todas as flores do campo, todas as aves do céu, também cuidará de nós, se nós tão somente buscarmos em primeiro lugar a seu reino
e a sua justiça. Bom, eu não vou repetir a mensagem da semana passada, mas hoje eu quero entrar logo no assunto de oração. Há muito que podemos e devemos dizer sobre oração, pois quem ora é aquele que tem fé. E se você não ora, é porque você realmente não tem fé. Pode presumir certas coisas, mas presunção não é fé. Não é fé. Fé é algo que se faz. Aliás, eu tenho dito isso há 30 anos. Fé é algo que nos leva a agir. Fé tem músculos, fé tem mãos, tem pés. Fé apenas se limitando àquilo que nós pensamos ou sabemos ou achamos, não é fé. Ao ponto de Tiago dizer que fé sem obras é morta. E eu diria a mesma coisa sobre oração. Fé sem oração é morta. Agora, oração é um assunto cercado de muitas dúvidas e preconceitos e até um sentimento de culpa, porque muitos aprendem que precisam orar 15 minutos por dia. Alguém já ouviu isto? Que você precisa orar 15 minutos por dia, ou 5 minutos por dia, ou meia hora por dia. Quem já ouviu algum tipo de obrigatoriedade à fé, no sentido de você tem que cumprir um certo roteiro de fé diariamente? Eu aprendi isso quando era um adolescente, quando eu era jovem. Não foi do meu pai, mas foi de um líder de juventude que me ensinou que eu tinha que orar 15 minutos por dia. Senão, eu não era um bom cristão. Alguém já ouviu isso, além de mim? Já ouviram, tá? E como eu não orava 15 minutos por dia, eu ficava assim, eu estou devendo 5, então amanhã eu vou orar 20, para ver se eu cumpro a minha cota. Porque a gente fica pensando que oração é uma coisa que você tem que cumprir como se fosse um roteiro, ou um rosário, alguma coisa que você tem que cumprir assim, um certo ritmo para se manter bem com Deus. Quando o noivo vier, eu não ficar sem óleo no meu candeeiro, ser uma das 5 virgens tolas que fica do lado de fora. Então eu tenho que orar todo dia, porque não se sabe, Jesus pode voltar amanhã, e se eu não orar 15 minutos, de repente eu vou ficar do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Então, essa ideia de obrigatoriedade, como se fé fosse uma coisa mecânica, e como se Deus medisse a nossa oração pelo tempo gasto. Não é isso. Não é isto. E oração não é isto. Oração não é uma oferenda, é um diálogo com Deus. É falar com aquele que nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos. Quem crê em Deus, ora. E quem não ora, não crê. Por isso, Jesus perguntou no fim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso para fechar esse primeiro exemplo que ele dá, essa primeira lição, porque hoje vamos aprender 2 e elas complementam uma a outra. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, inclui necessariamente a oração. Uma vida sem oração não será uma vida vitoriosa e não contará com a presença eficaz e operante de Deus em sua vida. Quantos aqui gostariam de ver Deus agir mais em sua vida do que você tem visto? Alguém aqui? Mais alguém? Então nós temos que orar mais. Quanto mais orarmos, mais veremos a mão de Deus agir em nossa vida. Então, não podemos simplesmente dizer, bom, Deus sabe o que eu preciso, vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vou ler um pouquinho a Bíblia, vou vir para a igreja de vez em quando, e Ele sabe do resto, eu não tenho nem que falar. Não é isso que o texto diz. O texto não nos ensina isso. O texto nos ensina que para receber de Deus, nós temos que orar. Para receber o quê? Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Você tem preocupação com seu emprego? Então peça a Deus para ajudá-lo a manter o seu emprego ou melhorar o seu emprego. Peça a Deus. Você tem preocupação com as contas do mês? Peça a Deus ajuda, que Ele abençoe os seus gastos, que Ele abençoe as suas aquisições, que Deus multiplique o fruto do trabalho das suas mãos. Você tem um sentimento de culpa, está se sentindo
imperdoável, peça a Deus perdão. Foi isso que Jesus nos ensinou a pedir. Pai, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos ensinou a pedir certas coisas que são legítimas. Agora, ao vermos a parábola da viúva, a viúva representa a essência de uma pessoa indefesa. A imagem da viúva ou do órfão em Israel era a imagem de uma pessoa condenada a morrer de fome, porque não havia INSS naquela época, não havia lar para idosos, não havia nada disto. E se a viúva perdesse o seu filho, porque os filhos cuidavam dos seus pais, antigamente era assim, e se o filho não estivesse por perto ou não estivesse vivo, ela literalmente morreria de fome. Então, a imagem da viúva é a imagem da pessoa mais indefesa possível. Não tinha poder em si, não tinha meios para se defender, não tinha meios para se garantir. É uma pessoa que não tinha para onde se voltar. Jesus, ao usar a imagem da viúva, mostra que haverá momentos em que nós não teremos como nos defender. A oração reconhece que o problema que nós enfrentamos é maior do que nós. Alguém aqui enfrentando um problema maior do que você seja capaz de resolver? Alguém além de mim? Bom, alguns. Gente, quando eu ouço alguns líderes ensinarem oração, tentam fazer com que pessoas se sintam capazes ou donos de uma tecnologia de oração que garanta o resultado. Eu estive numa igreja uma vez, uma igreja pentecostal, há muitos anos atrás, e o pastor estava falando sobre as promessas de Deus, e ele disse, olha, Deus tem obrigação de fazer o que a gente quer, e ele mandou a igreja toda ficar de pé, e disse, pega Deus assim num chave de braço agora. Aí diz, todo mundo faz comigo aqui, nós temos assim Deus, assim, o pescoço de Deus aqui numa chave de braço, porque Ele agora tem a obrigação. E toda a igreja, tinha mais de 1000 pessoas, todo mundo estava lá com chave de braço dizendo, yes, yes, Deus vai responder, porque nós temos o poder. Nós não temos nada, nós somos viúvas indefesas. Quando se trata de coisas espirituais, quando se trata de oração, nós temos que entender que nós não temos como forçar Deus a fazer o que seja. Não existe oração tiro e queda. Como eu falei uma vez, estive em Botafogo, quando eu pastoreava lá, e eu peguei duas senhoras lá no corredor, depois do culto, uma estava ensinando a outra a fechar a oração. Olha assim, você escreve todos os seus pedidos nesse papel, você dobra não sei quantas vezes, fecha tudo com durex e escreve na borda, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e põe na sua Bíblia, é tiro e queda. Isso não é oração, gente, isso é macumba. Isso não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com oração. Não existe passe de mágica, não existe oração poderosa, não existe corrente, ouça o que eu estou dizendo, não existe corrente que garanta resultados. Não existe oração tiro e queda. Quando nós chegamos perante Deus, nós somos iguais à viúva. A viúva não tem defesa. Ela pode até pedir algo legítimo, mas em si não tem como garantir o resultado da sua oração. Essa ideia de tomar posse, eu determino. Você não determina nada. Diga para o seu vizinho, você não determina nada. Não, porque eu sou filho do rei. Não, você é uma viúva. Viúva, porque Jesus usou a imagem da pessoa mais indefesa da sociedade para explicar por que temos que orar. Então, a não ser que essa lição seja só para viúvas, e não é para todos nós, nós temos que entender que quando nós chegamos perante Deus, nós chegamos impotentes, dependentes, indefesos, que toda resposta à oração vem pela graça de Deus somente, nunca pelo meu direito, e não porque eu aprendi a fazer esse negócio de orar, porque eu aprendi a tecnologia de orar. Agora, o pedido pode ser legítimo. Nesse caso, ela está pedindo justiça.
Há algo de errado em pedir justiça? Não. Ela estava pedindo algo que, de certa forma, era seu por direito, mas não tinha poder de consegui-lo. E olhe, meus irmãos, nós sabemos que nem sempre o certo vence. Nem sempre a justiça vence. Muitas vezes é a injustiça que vence. Muitas vezes é o governo que faz uma maldade conosco e nós vamos reivindicar e descobrimos que vamos ser penalizados indevidamente. Então, ela estava pedindo algo a esse juiz, né, que era legitimamente seu. E quando nós oramos, quanto mais orarmos, Deus vai limpando o nosso coração entre os pedidos que são legítimos e pedidos que não são legítimos, porque tem pedidos que não são legítimos. Quando eu pastoreava em Botafogo, nesse ano, lembrando dos meus 15 anos de pastor em Botafogo, na nossa igreja, preguei lá recentemente. Eu me lembro que numa igreja vizinha, 4 solteiras tinham determinado, né, que iriam casar, que Deus lhes daria o marido dos seus sonhos. E usando aquela ideia de onde pisar o solo do seu pé, não que eles iam pisar nos homens, mas onde pisasse o solo dos seus pés, aquilo seria seu. Então pegaram a ideia, a promessa de Abraão, disse: nossa, promessa de Abraão agora nos pertence. Só que elas determinaram que os seus maridos seriam 4 homens que já eram casados na nossa igreja. Elas botaram o olho e disseram: queremos esses. E agora vamos tomar posse e determinar em nome de Jesus. Graças a Deus não aconteceu. Mas eu soube disto e eu tive que dar uma palavra de ordem para a igreja, dizendo: gente, isso aí é feitiçaria. E há muita coisa que acontece no nosso círculo pentecostal que não passa disto. Não passa de oração feiticeira. Passa de uma certa brincadeira, de uma certa manipulação de conceitos que não tem absolutamente nada a ver com fé. O exercício da fé, para muitos, é um exercício de imaginação. Essa pessoa tem muita fé. Frequentemente não é fé que essa pessoa tem, ela simplesmente tem uma imaginação muito boa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O problema é que pela internet, pela televisão, por tantos meios, hoje em dia, você tem acesso a pessoas que dizem: olha, basta você determinar, faz uma corrente, escreve alguma coisa na contracapa da sua Bíblia, mentalize, visualize, né? E você tem que orar visualizando o que você quer. Não é nada disto. Não é nada disto. Nós somos a viúva perante Deus, nós somos o indefeso. Nada podemos se Deus não assim permitir. Oração, portanto, tem que ser humilde. Tem que ser humilde e submisso a Deus. Bom, o juiz iníquo, de certa forma Deus se compara ao juiz iníquo, mas obviamente não de uma maneira análoga, mas sim contrastante, né? Ou seja, se esse juiz, que é iníquo, atendeu o pedido da viúva por ela ter insistido, quanto mais Deus, que não é iníquo. Deus é bom e Ele cuidará de nós e atenderá a nossa oração, se nós insistirmos, se nós formos insistentes. Há pessoas que dizem: já pedi e agora Deus sabe, registrei, botei minha oração lá e agora não se fala mais nisso. Não é isso que Jesus nos ensina a fazer. Se você realmente deseja uma resposta de Deus, ore sempre, dia e noite. Eu tenho pedidos que eu faço. A minha vida de oração é uma coisa meio maluca, porque eu oro o tempo todo. Eu estou orando o tempo todo. De repente, porque eu sou tão desesperado, independente de Deus, eu me sinto tão, não sei, eu vivo minha vida me sentindo assim, como se estivesse correndo perigo, né? Que o mundo vai desabar na minha cabeça. Então eu estou orando o tempo todo: Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou no carro orando, e eu estou implorando a Deus
desde cedo de manhã, eu acordo orando. Essa que é a verdade. Eu acordo, eu já abro os olhos e digo, Senhor, ajuda-me a abrir os olhos. Porque com o tempo está se tornando mais difícil, né? E eu piso no chão e já o joelho dói, eu digo, Senhor. Eu acho que com a idade, né, não vai avançando assim às pressas, mas vai avançando, né? A gente começa a se sentir mais frágil, né? Ontem a gente estava cuidando aqui da escolinha, eu subi lá no telhado da catedral, subi aquela escada de incêndio, e quando eu cheguei lá em cima, olhei para baixo e disse, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou maluco? Como é que eu vou descer agora? Eu comecei a descer, o joelho já estava doendo. Ele disse, meu Deus do céu, eu não sou mais garoto. E as apostas são mais altas, o que há para perder é maior. E eu ando orando, Senhor, ajuda-me. Mas há certos pedidos que Ele ainda não atendeu, mas que eu venho pedindo constantemente. Ele nos ensina a orar sempre. Não registre apenas, mas ore sempre. Você quer receber justiça de Deus, quer receber o que é justo, o que é necessário, peça e peça sempre, dia e noite. Que isso faça parte do seu modo de respirar. Quando você tiver um momento, você não precisa, claro que é importante ter um horário para orar, importante ter um tempo para ler a palavra de Deus e orar. Eu faço isso a primeira coisa pela manhã. Eu tomo primeiro meu suco de limão, né? Eu faço uma limonada fresquinho, porque ajuda, né? Eu não sei o que ajuda, mas disseram que era bom. Então, eu faço uma limonada quente de manhã, e antes de tomar café, é horrível. Mas depois a gente já acostuma. Gotinhas e tal, tá, para adoçar. Não é assim. Mas aí eu vou ler a palavra e orar. Depois, né, aí eu tomo o meu café. Mas durante aquele tempo, eu tenho minha lista de oração. Eu passo pelo Pai Nosso, vou orando as coisas do Pai Nosso. Não só o Pai Nosso, mas eu vou pegando pedaço por pedaço e vou incluindo os meus pedidos dentro dessas categorias que o Pai Nosso... Mas durante o dia, estou dizendo, Senhor, eu oro por esse lugar o dia inteiro. Eu oro para nós terminarmos de construir isso sem dívidas o dia inteiro. Todo dia eu estou orando por isso. Todo dia. Eu estou orando o tempo todo por isso. E eu tenho por mim que Deus nos ajudará. Porque se Ele não nos ajudar, estamos perdidos. E eu não tenho para onde ir. Eu digo, Senhor, Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte. Eu creio. A vida de fé compreende orar até receber. Se você não orar até receber, ou você não quer tanto aquilo, ou não tem tanta certeza que seja legítimo, ou simplesmente não tem fé. Porque a fé se traduz em oração. E por isso Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé. A pergunta é, você tem fé que Deus é capaz de fazer o que você pede, ou você só está testando as águas? Não. A fé é constatada pelo fato da viúva buscar no único lugar que ela tinha certeza que teria justiça. Ela procurou um juiz. Você quer um milagre? Não busque em outro lugar. Busque este milagre em Deus. Ele é a nossa fonte e Ele promete, Jesus promete atender às nossas orações. Pois bem, vamos para a segunda parábola, porque isso é importante. A segunda parábola compara a oração do fariseu e o publicano. O que isso tem a ver com a viúva? Tem tudo a ver com a viúva. Até porque, eu não sei se você nota, mas ele fala sobre a viúva buscando justiça, e depois ele fala sobre o publicano se estribando na sua própria justiça. Há um jogo aqui de palavras, há um jogo de conceitos aqui. Entre o fariseu e o publicano, o fariseu chegou confiante.
em si. Ele buscava em si confiança de que a sua oração seria aceita por Deus. Ele fazia as contas. Bom, eu dou dízimo de tudo, eu não sou os demais, eu sou o homem justo, então certamente Deus atenderá a minha oração. Não há nada em mim, não há nada em você que garanta que Deus vai atender a sua oração. Não tem onde você pode se estribar, onde você pode se segurar para garantir algo com Deus. Só em Deus há garantia. Só nele, só na sua misericórdia, nós vamos ter resposta às nossas orações. Esse fariseu veio para tomar posse daquilo que era seu. Certamente seria um dos que determinaria e amarraria e desamarraria. Por quê? Porque ele se sentiu forte em Deus. Ele se sentiu dono da sua espiritualidade. Não é porque o meu pedido é justo que eu vou receber resposta a Deus, mas porque Deus é justo. O publicano, por outro lado, sabia que ele dependia da misericórdia de Deus. Ele sabia que em si não havia mérito, não tinha direito de pedir, mesmo que fosse a justiça. Eu vejo um hábito entre o povo de Deus que parece aquele carimbo para garantir a oração, dizendo em nome de Jesus. Amanhã nós vamos vencer em nome de Jesus. E se você falar isso com um certo vigor, as pessoas já tremem um pouquinho. Dizem, glória a Deus. Vamos terminar esse lugar em nome de Jesus. E todo mundo, opa, yes! Em nome de Jesus. Como se ao usar essa frase, a gente estivesse dando aquele golpe mortal no perigo, um golpe mortal no desafio, em nome de Jesus. Olha, nós vamos amanhã, nós estaremos aqui, nós estaremos acolá, em nome de Jesus. E todo mundo, uau! E achamos que isso tem poder. Não tem. Não tem. Você não tem poder. Diga para o seu vizinho, você não tem poder. Eu não tenho poder. Você não tem mérito. Eu não tenho mérito. Mas eu tenho direito. Você não tem direito. Eu não posso exigir de Deus o que seja. Eu não posso obrigar Deus a fazer o que seja. Não há nada em mim que me recomende a Deus. Se eu não tiver a graça de Deus operando em minha vida hoje, eu estou perdido. Eu me perco. É só eu voltar minha atenção para outras coisas e esquecer de Deus, que eu já vejo o orgulho, o medo, as coisas, o pecado aflorar dentro de mim. Eu tenho que me manter humilde perante Deus para Ele me sustentar. Eu tenho que pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de mim, senão eu me perco. Sem Deus, nós todos somos pecadores perdidos. E só há uma mudança quando nós nos humilhamos. E é isso que Jesus disse. Todo aquele que se exaltar, será humilhado. Todo aquele que se humilhar, este então será exaltado. Quem somos nós nessa história? Bom, nós somos tanto a viúva, como o fariseu, como também o publicano. Nós somos todos isso. Há horas quando eu me sinto bem, chego na igreja e pelas minhas contas, não pequei muito. Uma semana, digamos, com um saldo positivo, e eu não me sinto tão carente. Alguém aqui, às vezes, chega assim como eu? Você já chegou na igreja? Tem dias que a gente chega na igreja se arrastando, querendo que o Espírito Santo nem veja. Eu estou aqui, mas... E a gente chega, eu sou miserável, oh Senhor, então Pai, cuida de mim. Mas tem semanas que nós nos enganamos a nós mesmos. A nossa carne se disfarça tão facilmente de espiritualidade. A gente chega se achando, de certo modo, digno, merecedor. Não é? E ele diz, bom, eu não sou tão ruim quanto os outros, mas
né? Especialmente se você lê o jornal sobre os deputados e os Petrolão e Lava Jato e o PT, o PMDB, o PSDB, tudo aquilo. Aí você já chega na igreja se achando um santo. E você chega assim, não, não sou como os demais, né? Não sou como um deles, né? Que eu sou de bem, eu sou do bem. Mas acontece o seguinte, sem a operação do Espírito em sua vida, você é um pecador miserável. Às vezes nos sentimos fortes. Conta bancária está bem, quando pagamos as contas do mês, o chefe veio e disse, você está indo muito bem, você, opa, estou indo bem? De repente, tem promoção mês que vem, você, opa, estou bem. E você chega dizendo, sim, eu confio em Deus, sabe? Mas, como um jardineiro que era muito conhecido na Inglaterra, passava todo dia na porta dele, o jardim dele era assim uma coisa, um paraíso. E alguém passou e disse, olha, você sabe que você só cuida do jardim, quem fez esse jardim foi Deus. Aí o jardineiro virou e disse, mas você tinha que ver esse jardim quando só Deus cuidava dele, antes de eu chegar. Ou seja, ele se achava, né, como Deus está precisando de mim. Deus não precisa de você, nem de mim. Esse é o meu privilégio. É por misericórdia que Deus faz qualquer coisa de bom em minha vida. É pela misericórdia que eu não me perco. É pela misericórdia que eu recebo resposta às minhas orações, não porque a minha oração... Gente, às vezes eu fico tão impressionado, outro dia eu fui orar por alguém, e a pessoa foi curada, e eu disse, mas eu não orei de modo diferente por essa pessoa, que eu orei por outras pessoas que não foram curadas. Qual é a diferença? A diferença é Deus. Mas tem pessoas que dizem, olha, o bispo chegou aí, e tem pessoas que chegam e dizem, bispo, você tem que fazer essa oração, porque eu sei que com Deus o senhor está assim, é o bispo e Deus, o bispo e Deus. Não, Deus atende. Eu sou um pobre pecador cuja oração é tão eficaz quanto a sua oração. Se tão somente eu entender que eu sou a viúva, que eu sou dependente, que eu sou indefeso, que nada posso, e que não será pela minha erudição, não será pelo meu conhecimento teológico, não será pelos meus anos de serviço na casa de Deus, não será pelo meu título, certamente, será pela misericórdia de Deus somente. Por isso, a sua oração é tão eficaz quanto a minha, se de fato você entender que é a misericórdia de Deus que faz a diferença. Se nós formos como os publicanos que chegam e dizem, eu não mereço nada, eu sou um pobre pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus então faz a pergunta retórica, quem foi justificado? É aquele que depende de Deus. Pois se eu dependo de Deus, eu glorifico a Deus com a minha oração. Agora, há pessoas que dizem, olha, a gente pede demais a Deus, a gente tem que louvar mais a Deus. Mas nós temos que entender que tanto a oração como o louvor fazem parte do nosso culto a Deus. Porque o fato de você pedir a Deus é uma maneira de honrar a Deus. Não pense que, estou pedindo demais, eu acho que por hoje já pedi demais a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, talvez você já tenha dito isso, dizendo, não, Deus já fez tanto por mim, que eu acho que eu já esgotei a minha cota hoje. Se eu pedir mais alguma coisa, já vai ser um abuso. Não há como abusar de Deus nesse particular. Peça sempre, peça repetidamente, peça de manhã, peça de tarde, peça à noite. Agora, eu digo tudo isso por quê? Porque tempos difíceis estão vindo aí. E nós teremos que orar por coisas que hoje presumimos ser naturais e normais e garantidos. O pão de cada dia para alguns se tornará uma vitória em oração. As coisas estão muito instáveis no mundo.
Eu vejo noticiário ao redor do mundo. Há igrejas sendo perseguidas e destruídas. No fim do mês nós já vamos celebrar o domingo da igreja perseguida. Meus irmãos, nós temos irmãos em Cristo que estão sofrendo terrivelmente. Sobrevivem e alguns já foram para a glória. Foram martirizados pelo Estado Islâmico. Teremos que aprender a orar. Eu não quero assustar ninguém mais do que necessário, mas nós teremos que aprender a orar. O povo de Deus terá que aprender a orar. As coisas não vão ser fáceis. Eu queria poder dizer, e eu tenho visto pessoas anunciarem que este é o ano da restituição. Isso é bobagem. Me desculpe, isso não é verdade. Isso não é o ano da restituição. Isso é o ano da nossa maior vitória. Meus irmãos, essas profecias de que o ano vai ser um ano de fazer e acontecer, não é isso. Esse vai ser um ano cada vez mais difícil. Já estamos em abril, parece que já em 4 meses já sofremos o que? Um ano inteiro, né? Mas vai ser mais difícil. E você tem que aprender a orar. Com muito carinho, diga para o seu vizinho, a gente vai ter que orar, meu irmão. Tem que orar. Nós temos que orar. Nós vamos ter que aprender a orar e aprender como orar. A lição hoje é sermos insistentes. Orar insistentemente. Orar até receber. Orar e não desistir do nosso pedido, mas lembrar sempre a Deus. Até que Ele atenda a nossa oração, devemos orar sempre. Segundo, orar humildemente. Vamos parar de brincar de oração. Não vamos procurar a corrente tiro e queda. Não vamos procurar o óleo especial vindo de não sei aonde, ou a água que veio do Jordão, ou essas coisas que... Essa igreja sempre teve isso. Isso não é invenção dos neopentecostais. Isso sempre teve. As relíquias da Idade Média, né? Os ossos de algum santo, alguma coisa. Sempre houve isso. Sempre houve isso. Simplesmente chegar perante o justo juiz e pedir justiça, pedir perdão, pedir sustento, pedir o pão de cada dia, parar de pedir bobagens, parar de pedir excesso, parar de pedir... Eu já vi pessoas dizendo, peça a Deus um armário maior para que você possa ter mais roupa. Já não basta a roupa que tem? Ah, porque você é filho do rei. Não, eu sou a viúva. Eu sou a viúva, indefeso, sem Deus. Ele me salva por misericórdia. Eu sou o publicano. Eu sou o publicano que não tem direito, que entende a sua miséria, que entende a sua carência, que entende o seu pecado. A promessa é que Deus cuidará de nós. Deus cuidará de você, Deus cuidará de mim, se tão somente eu orar sempre, orar clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Esta manhã eu quero gastar alguns minutos, porque talvez haja coisas em sua vida que você vem aguentando, mas você não tem pensado em pedir a Deus uma mudança, não tem pensado, será que Deus pode realmente? Deus pode qualquer coisa. Você está com medo? Transforme este medo em oração. Transforme seu medo em palavras. Diga, Senhor, eu tenho medo. Ajuda-me. É justo isso? Sim, é justo isso. É legítimo isso? É legítimo isso. Meus irmãos, nós temos cuidados.
Como primaz de uma denominação, eu me preocupo com muitas pessoas. Eu me preocupo com os membros, com os diáconos, com os pastores, com os bispos de uma denominação inteira. Me preocupo não só com a construção desse lugar, mas com as pessoas cujo salário depende desse lugar. Eu me sinto responsável, mas eu sei que eu sou incapaz de suprir todas essas necessidades, então eu digo: Senhor, ajuda-me. Eu peço recursos. Eu sei que há pais que se preocupam com seus filhos, há avós que se preocupam com seus filhos e netos, porque quem é avô já preocupa assim, a preocupação se multiplica. Para tudo isso, Deus é suficiente e Deus é fiel.